Fala, meus queridos, vamos lá. Indo para o nosso macrográficos, a gente tem aqui logo de cara SP500, vamos de cara nele. Fechou um padrão de candle interessante, a gente chama esse padrão de candle aqui de mulher grávida, que é basicamente um candle direcional no topo ou no fundo, né? Nesse caso aqui foi no fundo. E um outro candle que está contido dentro dele, tal qual um corpo pequeno parecendo um bebê e um corpo maior parecendo uma mãe. Não sou eu que invento essas porcarias desses nomes não, gente. Não me julguem. Mas como é que a gente entende isso? Bom, a gente entende primeiro o contexto. Qual é o contexto? Tocou numa zona que anteriormente foi um suporte. Tocou na média de 50 períodos, que é uma média extremamente interessante para utilizarmos no gráfico semanal, né? E nesse momento pode ser um pullback ou pode ser uma continuidade de baixa. É o que basicamente nós estamos tentando responder aqui. Considerando que tocamos em uma zona de suporte, você olha para mim e diz: Felipe, mas a probabilidade então é que isso aqui tenha sido um pullback, né? Minha opinião, não. Por quê? Primeiro, olhando indicadores, o RSI ainda permite uma continuidade maior de baixa. E se eu aprendi uma coisa sobre o RSI, é que toda vez que ele permite uma continuidade de baixa, ele vai estabelecer essa continuidade de baixa. Observa aqui, por exemplo, ele fez um fundo aqui, aí o que ele fez? Retestou e entregou mais um fundo. Certo? Então, geralmente, são coisas como essa que acontecem no gráfico. Mas a nossa resposta vem quando a gente vai para o gráfico diário. Observa como no gráfico diário houve a perda de um suporte e lembre-se dessa frase. Toda tendência começa com a quebra de alguma coisa. Então, primeiro, nós tínhamos uma linha de tendência que foi quebrada aqui. Depois dessa linha de tendência, vamos botar até o gráfico de linhas para ficar fácil de você entender. 1, 2, 3, 4 topos descendentes. 4 topos descendentes no gráfico diário. Então, imaginar que essa zona de suporte aqui é crítica não é difícil. Claro, para que nós imaginemos que uma possibilidade de baixa é factível, já que já no gráfico diário nós rejeitamos essa média de 20, primeiro ela precisa acontecer. Ela entra na nossa análise, obviamente, nós esperamos que essa zona aqui seja retestada. E aí a gente vai ter a seguinte resposta. Isso aqui vai ser um fundo duplo, para que continuemos subindo. E aí a gente vai estar olhando para a máxima desse cenário aqui. Voltamos à frase. Toda tendência se inicia com um rompimento. Então, é uma tendência de baixa agora. Topos e fundos descendentes. Fez um fundo duplo, retestou e rompeu. Pronto, agora temos de volta uma tendência de alta no diário do SP500. E aí a gente volta para o semanal. Se isso acontecer, significa que provavelmente esse candle aqui vai tocar nesse fundo e fechar acima dessa máxima em 4.460 aproximadamente. Se isso acontecer para essa semana, a gente tem uma possibilidade de alta e a gente volta para retestar esse topo aqui. Particularmente falando, eu acredito que não, mas depende muito dos dados que vão sair essa semana. Essa semana tem PCI, essa semana tem PMI, então é bem possível que haja uma perda desse fundo, sim. Certo? Por quê, Felipe? Bom, basicamente porque o suporte que compreende pelo menos 2 toques, e quanto mais toques em uma determinada zona, mais forte é a zona que nós chamamos de suporte. É essa aqui, ó. Observa que ela teve um toque aqui, outro toque aqui e outro toque aqui. Isso aqui foi o falso rompimento dessa tendência. Por isso, é difícil imaginar que essa zona seja a zona que vai segurar o gráfico, já que ele foi um evento de falso rompimento. Ah, inclusive teve esse toque aqui. Então quer dizer, 1, 2, 3, 4 toques. É muito mais fácil imaginar que a zona lá em 4.170, que vai ser a nossa zona de suporte, do que essa zona aqui, que na verdade foi um evento de falso rompimento que liquidou uma galera aqui, certo? Graficamente falando, 4.100 e 4.200, vai, é bem mais factível nesse momento de ser a nossa zona de suporte. Por isso, eu estaria pouco bullish essa semana, a não ser se o PMI e o PCI vier tipo, muito positivo, aí de fato a gente consegue olhar para cima.
Mas, volto a dizer, difícil, bem difícil. Olhando para as expectativas da curva de juros, o que nós temos aqui? Expectativa da curva de juros, você olha esse cenário aqui e pensa, bom, isso aqui é queda, né, Felipe? Então essa semana aí, de repente, a curva de juros dá uma corrida para baixo, o mercado dá uma guinada, porque quando isso aqui cai, significa que a economia está aquecida. Então há um apetite ao risco. Só que nesse momento isso aqui não parece interessante. Vou falar para vocês toda oportunidade que eu tiver. Dojis não são sinais de reversão gráfica, são brigas entre touros e ursos. Significa que aqui morreu a mesma quantidade de touros e a mesma quantidade de ursos. O que significa que quem receber reforços primeiro ganha a guerra. E esse reforço pode ser dos touros ou dos ursos. Nesse momento, os touros dominam o mercado, ou seja, a falta de liquidez e apetite ao risco domina o mercado. O medo domina o mercado, já que é o que acontece quando isso aqui sobe. E por mais que nós tenhamos atingido essa zona de resistência, é necessário que venhamos a rompê-la nesta semana, já que já fizemos um rompimento aqui e deixamos um pavio acima. É necessaríssimo que nós venhamos a romper essa semana e fechar acima dela. Quer dizer, não é necessário, pelo contrário, é o que a gente não quer. Porque se isso aqui acontecer, significa que o apetite ao risco, mundialmente falando, continua sendo mirrado. As pessoas continuam tendo mais medo e ativos de risco, tal qual o Bitcoin, continuam sofrendo uma pressão de liquidez. Então o que a gente não quer é que isso aconteça. O que a gente quer é que esse doji de fato seja confirmado como sinal de reversão. Aí o que tem que acontecer para isso bater esse martelo? Que a gente perca isso aqui e feche abaixo dessa mínima. Mais interessante ainda é se nós fecharmos abaixo dessa outra mínima aqui. Que aí ele fica um doji de, aí ele fica um 2-3 de venda extremamente forte. E isso aqui se torna muito mais atrativo para ativos de risco. Então é muito interessante essa semana que os dados de PMI e de PCI venham dentro daquilo que o mercado está esperando, de repente até menores ainda, né, do que o mercado aguarda, porque isso significa que esse cenário aqui de apetite ao risco torna-se favorável para, por exemplo, Bitcoin. Beleza? E outros mercados futuros de forma geral. Tudo que é derivativo, tudo que tem alto risco, automaticamente tem a sua liquidez mirrada em cenários inflacionários, em cenários de expectativas de curva de juros alta. Por quê? Porque todo mundo tem medo. Se você tem dinheiro e você não sabe se o mercado vai continuar aquecido, o teu dinheiro continuar te dando dinheiro, você vai tirar ele de lá e colocar em alguma coisa que seja muito mais segura. Eu acho que essa é a lógica. Certo? Se eu e você temos essa lógica, pô, o cenário tá ruim, então o que eu vou fazer? Eu vou comprar alguma coisa que seja muito mais sensato segurar num cenário ruim. Se eu e você que temos um capital bem menor pensamos assim, imagina um investidor que trabalha na casa do bi. Ela tem lá 5 bilhões para investir. Não vai investir em uma coisa que não vai dar rentabilidade para ele, considerando que o cenário é um cenário de medo. E isso aqui é basicamente o que pode corroborar para esse cenário de medo continuar subindo ou descendo. Ouro. O ouro fechou interessante. Fechou numa possibilidade de queda aqui interessante. Mas está cedo para dizer. Nesse momento, ele forma uma possibilidade de tendência de baixa aqui no semanal. Mas a tendência de baixa ela vai ser confirmada mesmo se perder esse fundo aqui, né? Nesse momento ele testou ambas as médias, né, tanto a de 50 quanto a de 20 pela parte de baixo, rejeitou ambas e seria excepcionalmente interessante que ele viesse entregando uma pernada e fechasse abaixo dessa mínima aqui. Qual foi a última vez que ele caminhou abaixo da média de 50 períodos, hein? A última vez que ele rompeu foi aqui, ó, 2022, outubro, quando o mercado entrou em superaquecimento. O mercado entrou em superaquecimento, aí ele rompeu, mas ele já estava andando abaixo, né? Ele estava lateral nessa época aqui. Inclusive estava formando uma bandeirinha gráfica aqui. Por que é interessante que o ouro caia? Porque o ouro ele é o principal ativo que
Os grandes players gostam de comprar quando o cenário mundial está em um cenário de aperto, em um cenário de medo. Então, não é atrativo investir em outras coisas, comprar ações, bonds e qualquer outras coisas, dívidas do governo agora. Então, o que a gente faz? A gente compra ouro, porque o ouro ele vai segurar até que toda a barra volte ao normal. Então, o ouro caindo também significa que o mercado está atrativo para outros ativos de risco. Então imagina que o ouro é a proteção máxima do cenário. No momento onde não há essa proteção máxima, o cenário fica alegre, fica feliz. Exemplo claro foi isso aqui, ó. 2020, como é que o ouro explodiu para cima? Porque Covid-19. Ninguém sabia o que ia acontecer com o mundo. Logo, vamos comprar algo que seja rentável pra gente em longo prazo. Vamos dar uma passada rápida pro Ibovespa, porque o principal a gente já viu. Observa como é que o Ibovespa tá fazendo um negócio interessante aqui. Ele tá fazendo um canal, beleza? Que compreende a região dos 100 mil até os 120 mil. Então já teve toque em cima, embaixo. Então imaginar que ele vai fazer outro toque lá embaixo não é loucura, tá, gente? É basicamente análise técnica na sua forma mais tranquila possível. Por quê? Ele testou a sua zona de resistência, região dos 120 mil, 121 mil pontos, deixou um doji, deixou um martelo, né, uma nuvem negra, perdão, e confirmou essa nuvem negra com outro rompimento abaixo. Então, nesse momento, por mais que ele tenha feito esse candle aqui, nós temos 3 candles direcionais de venda. Olha bem isso aqui. 3 candles direcionais de venda, sendo um deles abaixo do suporte criado recente. Então ele criou esse suporte aqui, onde foi uma zona de briga aqui, né? Rompeu para cima, não conseguiu manter na primeira semana, não conseguiu manter na segunda semana. Na terceira ele voltou para o que seria o quadrado e na outra semana ele perdeu o quadrado. Então isso aqui para mim é uma configuração clara de continuidade de queda. Já que nós temos aqui uma zona de suporte em 100 mil pontos por unidade, eu estaria buscando operações de venda, desfazer de alguns ativos. Inclusive, acho até interessante, talvez eu mexa na minha carteira de ações amanhã, né? Execute alguns lucros lá, porque pode ser que nós venhamos a observar o Ibovespa numa queda muito mais acentuada aí para os próximos meses, né? De repente até o final do ano a gente veja o Ibovespa voltar à região dos 100 mil, o que obviamente vai deixar atrativo outros ativos, né? Outras ações aí, vai dar pra gente operar bastante. Mas olhando, é basicamente o que nós temos aqui, certo? Expectativa de curva de juros volta a assustar, né? Porque começou o corte da Selic, então a ideia é que isso aqui de fato ainda suba um pouco antes de voltar a cair. Mas a expectativa de juros do Brasil até agora tá bem controlada, né? A gente tá olhando para essa máxima aqui, mas eu acho que de forma geral tá bem controlada. Nosso Banco Central brasileiro fez um dos melhores trabalhos mundiais no controle da inflação pós-Covid, né? Que todos os países do mundo sofreram com a Covid, mas o Brasil foi um dos que mais saiu positivo desse cenário. Então, ponto para o nosso querido Campos Neto aí nessa situação. Mas é basicamente o que nós temos, que a curva de juros brasileira aqui pouco importa pra gente nesse cenário. Mas é basicamente observar aí as flutuações no que tange ao SP500. Pode ser uma semana conturbada e lembre-se, qualquer queda acentuada no SP tende a trazer o Bitcoin também para baixo, já que os investidores que movem o SP são os mesmos que movem o Bitcoin. Então os caras não vão tirar o dinheiro das ações e comprar cripto, pelo contrário, eles vão tirar o dinheiro das ações e das criptos, se o cenário ficar desfavorável. E é isso que nós torcemos que não aconteça, né? Eu acho que no mais é isso que a gente tem para analisar de mais importante aqui dos índices. E não tem muito o que se fazer. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho como abriu os futuros do SP.
Abriu interessante, até pouca liquidez ainda, né? Mas não rompeu a máxima desse candle aqui, que foi o candle de fechamento. Então ainda pode ser aquele nosso padrãozinho. Sobe, tenta retestar e vem para romper a mínima. Vamos torcer que isso não aconteça. Que isso aqui tenha sido um fundo duplo e entre uma liquidez doidada amanhã e seja um W. É muito mais interessante pra gente que isso aconteça, mas sabe como é, né? Graficamente falando, a probabilidade maior é que nós venhamos a testar a mínima e não a máxima. E no mais é isso. Volto a dizer, se esse tipo de vídeo analisando mais a parte gráfica do macro te interessa, deixa nos comentários aí e também deixe seu like, certo? Valeu, tamo junto.